Bom dia, como você está? Hoje nós vamos falar sobre uma necessidade da alma, que é a liberdade. A minha alma e a sua alma anseia por ser livre. Hoje eu gravei um vídeo aqui falando voa, voa, borboleta. Nós não nascemos para ficar no casulo, nós nascemos para passar pelo processo, mas sair do casulo para voar, experimentar a vida, ousar fazer coisas. Isso é fundamental para a construção da nossa vida. Hoje é dia 25 de abril. Nada cala tão fundo na alma humana como a necessidade de liberdade. Sem liberdade, o ser humano se destrói, se deprime, torna-se infeliz e errante. A Edith, no livro Liberdade é uma Escolha, ela diz que o contrário da expressão é a depressão. Quando eu saio, quando eu vou, eu amplio minhas possibilidades. Quando eu retorno, eu deprimo e morro. E muitas pessoas estão vivendo morte em vida. Nós precisamos despertar, voar, crescer, evoluir. Jesus vendia o sonho da liberdade em seus amplos aspectos. Sem palavra, suas palavras são atualíssimas. Vivemos em sociedades democráticas, falamos tanto sobre liberdade, mas frequentemente não somos livres dentro de nós mesmos. E é tão interessante, né? Hoje eu estava lendo um livro de manhã do Walter Rizzo, que ele fala dessa coisa de que às vezes nós colocamos que o dinheiro precisa nos ter para a gente ser alguma coisa. E ele fala, o problema não é você ser próspero, ter dinheiro, não. O problema é quando o dinheiro te tem. Eu falo assim, ó, esse blazer aqui, ó, sei lá, é da Carmen Stephanie. Porque, cara, que uma coisa tem a ver com a outra, esse blazer é meu. Entende? Não é da Carmen Stephanie, não, gente. Tô só citando, tá? Sei lá, esse é da... Sabe, você fica com a marca, você passa a ser a marca, você passa a usar uma coisa, não é porque essa coisa é boa pra você, porque te faz feliz, porque te faz... Não, é porque é a marca, é a representatividade. Isso é uma prisão. Como diz Boris Kazoide, isso é uma vergonha. Eu tenho que ter dinheiro, né? Eu não compro livro sem dinheiro, eu não viajo sem dinheiro, eu não pago luz sem dinheiro, eu não tenho como falar com vocês sem internet, então eu preciso de dinheiro. Mas o dinheiro não pode me ter. Sou eu que o tenho e eu administro o dinheiro, os recursos que eu possuo. E nunca eu me comparo, eu sou o que eu tenho. Não podemos fazer isso. A liberdade. A prisão exterior mutila o prazer do homem. As prisões sempre foram um castigo que pune muito mais a emoção do que o corpo. Eles não corrigem o comportamento, não educam, não editam os arquivos doentios da memória que conduziram o indivíduo a praticar crimes. O sistema carcerário não transforma a personalidade do criminoso, apenas impõe dor, e mais dor, e mais dor. E aí, como resultado, muitas pessoas que estão presas saem mais revoltadas, pronto para fazer pior. Se fizeram mal antes da prisão, depois da prisão, em vez de sair com uma reflexão, com uma amplitude, sai pior, para adoecer mais ainda. O sistema carcerário não transforma a personalidade do criminoso, mas impõe dor emocional. Os presidiários, quando dormem, sonham em ser livres. Livres para andar, sair, ver o sol, contemplar as flores. Alguns presidiários cavam túneis durante anos para tentar escapar. O desejo da liberdade os consome. E a gente tem vários filmes, vários documentários contando de túneis que foram cavados para que eles pudessem fugir. Fugir de quê? Fugir de quem? Fugir para quê? Porque existem pessoas que fogem, cometem outro crime e retornam. Fogem, cometem outro crime e retornam. Então a pergunta que fica é: para que você fugiu? A ditadura política, outra forma de controle de liberdade. Um ditador controla um povo utilizando as armas e o sistema policial como ferramentas que oprimem e dominam.
As pessoas são livres para expressar suas ideias, né? Além da ditadura política, as pessoas não são livres para expressar suas ideias. Além da ditadura política, existe a ditadura emocional e a intelectual. Há muitos ditadores inseridos nas famílias e nas empresas. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Lembra disso? E às vezes a gente está na vida adulta, já é livre, mas a gente fica aqui esperando alguém mandar em nós o que eu vou fazer. Acostumados com ter alguém para mandar, punir, para dominar, a gente nunca se apropria da nossa vida e nunca faz o que tem que fazer com a nossa existência. Eu tô lendo um livro aqui, eu tô separando para fazer um slide, né, que eu tô preparando uma aula, que ele fala do totem e tabu de Freud. E Freud fala de totens, representações de poder. E os totens, eles colocam as regras, os tabus para nós. E ele fala disso, né, que muitas vezes a gente fica seguindo, obedecendo sem concordar, obedecendo sem questionar, obedecendo sem ver se faz sentido pra gente obedecer aquilo. E é um desperdício de existência, é um desperdício de vida. E nós precisamos retornar a esse lugar de liberdade. Aonde, Irlânia? No bolso? Aqui. Uma mente sã, uma mente livre. Que você possa hoje olhar para você e ver se você está prisioneiro, ou se você tem liberdade. E se você não tiver, vamos pensar nesse conceito que ele coloca aqui, como os prisioneiros aprisionados em prisões visualizam. Andar livres, sair, ver o sol, contemplar as flores. Eu acho que se a gente começa a fazer esse caminho, né, de ir para fora, de olhar a vida, de se conectar com a existência, a gente vai alcançando esse caminho de liberdade. Se você quer ser livre, você vai precisar dar passos para a sua liberdade, sem esperar que alguém te autorize a dar esses passos. Não, eu vou quando alguém autorizar. Você não está livre, você está prisioneiro. Então, abra mão das suas prisões. E a pior prisão que existe é aqui, ó, na nossa mente. Seja livre. A liberdade é uma escolha. E Sartre, ele vai dizer, né? Liberdade com responsabilidade. Nós estamos condenados a ser livre. E as nossas omissões também é uma escolha. Se eu escolho viver o que você me impôs, se eu escolho viver o que você falou pra mim que era pra mim viver, eu estou escolhendo. E se eu não tô gostando do resultado que eu tô tendo, eu só preciso encerrar. É isso, um beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau.